estamos com 15 textos para avaliar, acumulados. Mais textos aí que alguém no chat vai falar: Lucas, o meu texto não tá aí, o meu texto não tá aí. Né? Provavelmente alguém vai falar isso. Então, fazer o quê, né? Manda de novo, porque realmente eu devo ter perdido alguma coisa e tal. Teve até um autor que eu acho que ele mandou de novo e eu vi, peguei lá e tal, ele me avisou no grupo. Então no grupo de WhatsApp, se você já enviou e não viu o teu texto aqui no meio, chama lá no grupo do Zap do Ninho, que lá eu dou um help. Inclusive quem tá pela plataforma roxa, eu tenho que atualizar os dados, né? Porque os dados na plataforma roxa devem estar tudo errado, tudo cagado, deve estar tudo torto. Peço perdão, inclusive. Né? Mas como eu não imagino que vai ter muita gente vendo na Twitch, por enquanto, tá show. Mas vocês querem saber de uma coisa muito louca? Na Twitch falta 3 seguidores pra gente bater 1000 seguidores. E aí foi por isso que eu quis fazer live lá. Porque agora a Twitch permite restream, então eu não vou ser banido na teoria, né? Mas eu quero começar... não tô afim de falar. Eu quero começar pelo Caminhada Infernal, livro 2, A Escolhida, que foi enviado dia 9 de janeiro. Tem 2 enviados 9 de janeiro, a gente vai ler os 2 de 9 de janeiro primeiro. Vou começar por esse. Deixa eu dar boa noite, né? Boa noite pro Nick, boa noite pro Alessandro, boa noite pro Diogo. Eu não consigo rodar esse chat aqui. Deixa eu vir pra cá então. Boa noite pra Manu, boa noite pro Marco, boa noite pro Diogo, boa noite pro Lipe, boa noite pra Lola, boa noite pra Isabela, boa noite pro Israel, boa noite pro Marisson, boa noite pro Augusto, boa noite pro Lipe de novo, boa noite pro Luiz e boa noite pro Matheus. O Alessandro de boa noite? Boa noite pro Alessandro para garantir. Amém. Vou te mandar mais um texto. Pode mandar, Lipe. Vai acumulando ali e eu vou lendo. Inclusive, estou pensando seriamente em fazer 2 lives por semana. Talvez essa semana a gente teste, ver como é que vocês aceitam. Vamos ver. Digam aí nos comentários se vocês acham legal ter mais um texto. Bora começar então? Lembrando, se o texto for uma bosta, ou só der uma esquisitada, ficar ruim, ficar esquisito, alguma coisa ali, ou comentar muita coisa, aí a gente vira o capeta. Mas se não, não precisa. Chegou no balcão do inferno, Caminhada Infernal, A Escolhida. Escolheu o lugar certo pra mandar, né? Nenhuma entrada de sumário foi encontrada. Ou seja, tentou fazer um sumário aí e não fez, né? Capítulo 1, O Acordo de Cassie, ou Cassie. Algo me espetava entre o abdômen e era frio, rígido. Deixa eu ver o formato desse livro. Ele tá em... tá em A4. Eu vou mudar para A5 para ficar melhor da gente ler. E também porque não tem livro nenhum publicado em A4, né? Então não tem porquê o livro ser enviado para cá em A4. Nada de problema também, tá? Porque editora não avalia livro por formato. Editora abre essa caixa aqui e é aqui que a gente tem o tamanho. Tem gente que olha por palavras para ter uma noção base. Tamanho bom de livro, 60 mil palavras. Né? 60 mil palavras, 50 mil. Nessa média aí é um ótimo tamanho, custo-benefício perfeito. Caracteres com espaço é o número exato. É como você sabe realmente quanto vai custar para produzir a edição de um livro. Porque a revisão ortográfica ela é paga por lauda e a lauda é definida a cada 2.100 caracteres com espaço. Então eu acostumei a olhar caractere com espaço. Normalmente é tipo assim, não é exato, mas é mais ou menos uns 120, 130 mil caracteres com espaço para cada 100 páginas. Então um livro que tem 400 mil caracteres com espaço vai dar umas 310 páginas, até 340. Né? Um livro que tem 360 mil caracteres com espaço, que é menos, vai dar 300 páginas. Então eu gosto de livros até 360 mil caracteres com espaço e no mínimo uns 250, 260 mil nessa média aí. Né? Entre palavras e caracteres com espaço tá nessa média. Por que não pode se olhar por palavra para saber quanto vai custar exatamente? Porque a palavra
ela ocupa um espaço diferente, né? A palavra espetava, ela é muito maior do que a palavra me. Então, para o revisor ortográfico, ele cobra por espacinho. Cada trequinho desse aqui, para ele, é um espacinho que ele cobra. Então, ele cobra, né, caractere com espaço, que é o correto. É o correto, no caso, para saber o tamanho real do livro. Algo me espetava entre o abdômen e era frio, rígido. Um tremor percorreu o meu corpo todo e enquanto tinha aquela sensação, meus órgãos se reviravam por dentro. Grunhi sem receio dessa vez. O que estava acontecendo? Minha última lembrança fora apagar encarando Cassie, ou Cassie, que no momento usava o meu corpo. Rapaz... Começou com estupro, é isso mesmo? Não pode ser, nem mesmo no inferno me livro disso. Cara, tá no inferno. Pensei comigo mesmo, sentindo um amargor na boca. Eu tinha certeza de que estava morta, afinal, meus olhos não viam nada. E já fazia algum tempo. Muito menos meus outros sentidos estavam funcionando. Parece que fiquei desse jeito por uma eternidade, imóvel, em meio a uma escuridão imensa, que me engoliu logo após perder a consciência naquele corredor subterrâneo. Mas algo mudou gradativamente à minha volta. A claridade crescia pouco a pouco, e aquele vazio sobre meus sentidos tornou a ser inundado por um calor que logo se tornava insuportável. Olha, eu acho que assim, a pessoa que escreveu, porque eu não lembro quem escreveu, né? Acaba que eu não salvei o nome da pessoa. Mas quem escreveu pode melhorar a escrita um pouco, mas a escolha do que contar pra mim tá funcionando. Eu tô gostando assim de ler, então tá legal. Não tá ótimo, excelente, mas tá bacana. Meus olhos ainda relutavam em se abrir ou estavam abertos e realmente não havia nada para ser visto. Até esse momento eu não tinha certeza do que estava acontecendo. Aquela sensação de calor irradiando pelo meu corpo imóvel vinha me energizando e não demorou muito para que eu conseguisse me rastejar sobre aquele solo. Aqui tem um probleminha. Aquela sensação, aquele solo, muito próximo um do outro, causou uma sensação estranha. Sobre aquele solo que ainda não conseguira reconhecer sob minhas mãos. Meu tato ainda se mantinha embaralhado por algum motivo que eu desconhecia, mas isso era bom. Afinal, toda aquela dor dilacerante que por mais acostumada que estivesse eu ainda sentia, sim. Mas isso era bom. Afinal, toda aquela dor dilacerante que por mais acostumada que estivesse eu ainda sentia, sim, doía. Esse sim aí pra mim ficou meio aleatório, ficou meio perdido. Doía mesmo que eu não demonstrasse e não poderia me atingir. Eu acho que isso aqui tem que ser reescrito, esse trecho aqui. Ele ficou um pouco ping-pong demais, não tá tão legal. Né? Não tá tão legal. É muito bom, né? Porque no YouTube tem agora 15 pessoas. Na Twitch deve ter só o Nick, mano. E aí tá o Nick vendo o chat do YouTube bombando de gente e o chat da Twitch nada. Inclusive eu fechei aqui a transmissão do YouTube. Ai, que burrice. Pesquisei Lucas em vez de pesquisar o YouTube. Mas enfim. Vamos ver aí se vale a pena a gente continuar transmitindo na Twitch. É um teste que eu tô fazendo, né? Tô avisando isso aqui, inclusive talvez talvez esse vídeo perca alcance, né? Porque eu falei isso agora, mas agora que eu já falei, foda-se, né? Tô transmitindo tanto na roxinha quanto aqui na vermelhinha. Então se você aí de casa tem uma preferência, né? Você tem alguma plataforma que você goste mais de acompanhar e tal, você pode agora escolher, pelo menos por enquanto. Vamos ver como vai ser a demanda, como é que vai ser o corre, para ver se vale a pena. Porque transmitir em 2 lugares ao mesmo tempo gasta mais a memória do PC e aí eu fico um pouco preocupado, por exemplo, de usar meu celular para transmitir a câmera, essas coisas que exigem um pouquinho mais também. Tá? Então, avisando aí que agora estamos em multiplataforma. Queria também colocar no Instagram, mas ainda não me sinto muito seguro, porque eu não encontrei nenhuma plataforma que faça direitinho. No futuro, quem sabe, né? Vamos continuar lendo? E eu preciso lhe contar um segredo. Gregory e os outros que se curavam rápido deixavam de sentir a dor tão rápido quanto. Ok. Mas eu sempre continuava a sentir os cortes das experiências que aquela mulher fazia em mim. Por mais que ela tenha dito que nunca havia me cortado ou me furado de fato, eu lembro com toda a convicção que fiz parte de muitos experimentos em cima de uma mesa cirúrgica. E outro ponto que você precisa saber.
As dores de Cassie ou Cassie me atingiam mesmo que nossa ligação estivesse interrompida. Não sei o motivo disso, afinal ela não parecia sentir o mesmo quanto ao que acontecia comigo. Abri minha boca... Esse corte aqui não foi tão legal, mas não é tão ruim também. Inclusive, deixa eu ver uma coisa. A pessoa fez o espaçamento corretamente. Mas eu tô achando que tá grande. Não, tá bem certinho, 1.25. Ah, sabe o que é que eu tô estranhando? A margem, cara. Mas a margem também tá certa. Por que um dos lados é tão maior que o outro lado? Tem alguma configuração feita errada aqui nesse texto. Será que é isso aqui? Não. Tu tem que usar a bundinha, né? Aqui, gente, recuo na esquerda. Não façam isso não. Não tem a menor necessidade de fazer um recuo na esquerda. Não sei por que a pessoa fez, mas tipo, zero sentido. Zero sentido fazer um recuo. Pra isso, pelo menos não, né? E outro ponto de saber, as dores de Cassie, beleza. Abri minha boca buscando pela minha voz, mas essa também parecia ter sumido de vez. Porém, outra coisa me chamou a atenção. Entre os meus dentes que se fechavam batendo uns contra os outros, algo parecia ser mastigado, estalando baixinho, mas foi suficiente para meus ouvidos captarem. Suspirei em alívio, feliz por meus sentidos estarem voltando finalmente a funcionar e não funcionarem, tá? Então me obriguei, pode cortar, me obriguei a abrir os olhos outra vez, buscando por algo familiar à minha volta. Aquela claridade realmente existia e mais nada além disso. Aqui eu colocaria um pontinho. Vai ficar melhor. Algo atingiu minha retina sem ao menos eu ver. Sei lá. Fazendo-me lacrimejar sem parar, deixando minha vista ainda mais embaçada. Um borrão ao longe, destoando de toda aquela paisagem da mesma cor, me fez acertar o curso do meu caminho. Eu tô um pouco confuso, sabe? Pode ser porque eu fiz várias pausas no texto, mas eu não tô conseguindo visualizar o texto, sabe? Não tô conseguindo visualizar a cena, onde o personagem tá, quem ele é. Parece que o autor ou a autora quer que a gente se sinta meio perdido mesmo. E como é um comecinho, pode não ser um problema. Mas eu não tô conseguindo me enxergar lá na cena. Vamos ver. Aquele borrão foi ganhando forma conforme me aproximava. Um sentimento de alívio me inundou quando consegui distinguir aquilo de toda a paisagem desconexa que me cercava. Pode ser porque, né, não tem nada pra se ver. Aí por isso que eu não consigo me sentir lá dentro, porque nem o protagonista consegue enxergar. Era Cassie, ajoelhada próxima a um amontoado de algo difícil demais para ser decifrado. Expirei o ar com calma, aproveitando aquela cena. Cassie estava viva e a poucos metros de mim. Esse A aqui, ele é com H, porque existem poucos metros delas duas, né? Chamei ela, esse então também pode sair, então ouvi algo como um engasgo escapar pela minha boca. Mas logo minhas mãos trêmulas e fracas a alcançaram. Me agarrei ao calcanhar dela, feliz demais por sentir o toque quente da sua pele. Cara, tá muita vírgula e pouco ponto. Vi quando seu rosto se voltou para trás e seus olhos encontraram os meus. Eu tinha certeza de que deveria estar chorando, mas não sentia lágrima alguma sob o meu rosto. Eu não vou continuar a leitura só porque o tempo já bateu relevante. E assim, eu queria saber a opinião de vocês. O Kleber comentou, parece o começo do jogo de FPS, né? Porque o personagem principal, ele tá encarando o nada. Tipo, é muito ponto de vista, sabe? É uma narrativa muito ponto de vista. Isso é um problema? Pô, não necessariamente. Eu sou da opinião real de que a gente, como escritores, tem que ficar meio atento ao entretenimento. E conseguir trazer de outras mídias para nossa mídia algumas coisas para pegar esse público também. Óbvio que isso não quer dizer que você tem que
perverter a literatura para parecer um audiovisual. Se você executar isso magistralmente, legal, pode ser que funcione, né? A pessoa gostar de ler um livro que parece que é um filme. Se o leitor realmente gostar daquilo, você acertou. Mas é mais fácil um escritor que não lê e só assiste escrever uma obra só que não faça sentido como literatura do que acertar isso. Então entendam que uma coisa não quer dizer a outra, né? Não é tipo, escrevam mais livros que parecem jogos. Não é isso, entendeu? É uma questão de qualidade editorial, de execução e tal, que muita gente não tem. Algumas coisas não a linguagem, pois aí não funciona. Pois é, a linguagem é que é a questão. Só que a linguagem também dá pra gente importar uma coisa ou outra. A grande questão é lembrar sempre que livro é livro. A grande vantagem de sermos escritores é que o papel aceita qualquer coisa. Então você pode ser o quão criativo você quiser. Sabe? Não existe na literatura nenhuma barreira. Não existe barreira econômica. Não existe barreira de execução. Ai, Lucas, mas eu não tenho dinheiro para fazer a experiência literária que eu queria fazer. É porque essa experiência literária não é literária. Ela é alguma coisa além de literária. Porque a literatura, como forma pura de produção artística, ela é a produção que permite a gente ir mais longe. A gente sonhar mais longe sem ter barreira socioeconômica na execução. Outra coisa é ser lido, ter leitores, ter fama, que aí grana, tempo, né, carisma, tudo isso importa. Mas se você quer contar uma história que tem... Eu já falei isso, já recebi um texto assim, né? Quer contar uma história que tem um meme do Twitter no meio, um print de um meme do Twitter no meio? Se funcionar, tá funcionando, entendeu? Então tá de boa. O problema é que eu acho que o texto não mostrou nenhum tipo de gatilho nesse primeiro capítulo. Alguma cena mais concreta. Um conceito, um elemento do personagem, algum tipo de premissa. A gente leu, tirando os cortes aí, coisa de 10 minutos, 8 minutos. Daria para ler mais até para decidir se a obra entrega algo ou não. Mas o começo, ele traz alguns elementos ali que me chamam a atenção, que me deixam levemente interessado para saber o que acontece, mas não é mentira que ele não mostrou nada concreto, né? Ele gasta muito tempo no mundo das sensações e não no mundo da realidade. É muito sentir, é muito não consigo ver nada, não consigo sentir nada, acho que estou morta, será que fulano está aqui em cima de mim, qual que é a parada, eu sinto quando me cortam e quem que te corta, por que que te corta? São perguntas que podem levar a gente a querer ler mais, entendeu? Mas faltou concretidão nem existe, né? Mas faltou coisa concreta. Só que quando a gente parou de ler, tava indo para algo concreto, palpável. Então talvez melhore, sabe? É que eu já vi textos que realmente faltaram muito algo mais concreto. Eu acho que esse não é um dos ruins nesse sentido. Eu acho que pode piorar muito. O Augusto falou, para, por exemplo, passar para o leitor que uma personagem está de tal modo, vamos precisar de várias palavras. Já no audiovisual, pode-se passar a mesma coisa em 3 segundos. Isso é verdade. Isso é verdade. Para você conseguir passar algumas coisas, o audiovisual ele é muito mais rápido, mas a gente sempre tem que pensar o seguinte. O audiovisual ele pode ser rápido. Depende muito do diretor e de outros profissionais, né? A literatura também pode ser rápida. Depende do escritor. Entende o que eu quero dizer? O Augusto levantou mais uma questão. Que muita gente está focando muito em diálogo e esquecendo da descrição, da narrativa. Isso é uma estética que eu tô vendo bastante mesmo. Mais uma vez, não acho que é um problema propriamente dito. Eu acho que é uma estética contemporânea, uma delas, não é a única, não é a mais comercial na minha opinião, né? Mas é uma estética contemporânea, uma estética que está em voga, minha opinião, por causa do audiovisual,
Só que aí eu acho que é o que o Augusto está falando e eu concordo com ele. Se torna problemático quando as pessoas realmente esquecem, né, de fazer a descrição. E a gente não tem noção da cena. A gente só tem diálogo, 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 diálogo e não tem desenvolvimento de ação. Só que aí é um mau escritor. Porque no próprio audiovisual, enquanto a cena está acontecendo, um diálogo na cena, você tem interações, você tem olhares, você tem movimentos, você tem expressões. Isso tudo o escritor, se ele for traduzir literalmente, ele vai escrever. Né? Ele vai descrever o que acontece. Né? Que a pessoa franziu o senho, por exemplo, um clássico. Né? Já o escritor ruim, ele vai esquecer disso. Aí vai ficar aquele puta ping-pong de fulana disse isso, ciclana disse aquilo, mas fulana disse isso, ciclana disse aquilo. E aí é meio paia. Eu já vi uma galera falando que pula a descrição e vai só pro diálogo. Eu acho que é uma galera que tá acostumada a ler livro bosta, sendo bem honesto. Porque se você pula a descrição e vai direto pro diálogo, muitas vezes você perde o desenvolvimento do livro. Você perde o desenvolvimento de personagem, desenvolvimento da história. Se for um livro que tem world building, você vai perder muito desenvolvimento de mundo. Então, tipo, talvez seja aquela galera que fala, eu li 200 livros no ano. E aí a pessoa lê tudo pulando, porque o objetivo dela é acabar o livro e não consumir. É uma pessoa que o prazer dela é acabar o livro e não a história que ela tá lendo, né? Existe essa galera também. Eu julgo, mano. Eu acho que é tipo, tá lendo pelo motivo errado. Né? Tá lendo pelo, na minha opinião, está lendo pelo motivo errado. Inclusive, aproveitar para falar para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal.